Olá, pessoal. Vamos dar início à segunda semana do curso. E falando um pouquinho, então, nessa segunda semana a gente vai falar conceitos básicos de termodinâmica. E na aula de hoje, começando com esses conceitos fundamentais, definição de sistema, vizinhanças, trabalho, calor e temperatura. Então, em físico-química, vocês vão ouvir muito falar em sistema e vizinhança. Mas o que se trata esse sistema e o que se trata essa vizinhança? Então, pensando no universo, né, que nós existimos, o nosso sistema vai ser sempre aquele onde tudo está acontecendo e a gente tem interesse. Então, é o nosso objeto de estudo. Então, esse é o nosso sistema. E tudo em volta a gente vai definir como nossa vizinhança. Tá? E daqui a pouco e além disso, a gente tem entre o sistema e a vizinhança o que a gente chama de fronteira. Tá? Então, parece muito simples, mas em várias situações que nós trataremos durante a disciplina, nós falaremos de sistema, vizinhança, fronteira, e aí vocês vão entender melhor do que se trata. Então, olha só, como eu falei agora há pouco, sistema é a porção do universo objeto de análise. Então, o sistema ele pode ser um sistema aberto, onde a gente pode trocar massa, ou seja, matéria e energia. Já o sistema fechado, a gente só troca energia, tá? E num sistema isolado, a gente não troca nem massa, nem energia. Então, esses seriam os 3 tipos de sistemas que a gente vai encontrar em nossos objetos de estudo, tá? E já a vizinhança, então, como eu disse no slide anterior, é tudo aquilo que circunda o sistema, onde pode haver trocas de matéria ou energia. Pode haver ou não trocas de matéria ou energia. Então, olha só. Analisando cada uma das situações, de novo, né, ainda com relação ao que a gente falou no slide passado, um sistema aberto, então ele pode trocar energia com a sua vizinhança, assim como ele pode trocar matéria. Já um sistema fechado, então troca a energia, mas não troca a matéria com a sua vizinhança. E o isolado, então, não troca energia e nem troca matéria. Tá? E fronteira, né, que eu mostrei no primeiro slide. A gente tem fronteira rígida, que não transmite força mecânica, fronteira impermeável, que não transmite massa, e fronteira adiabática, que não transmite calor. Então, vocês vão ouvir muito ao longo, né, do curso, da disciplina, esse termo, adiabática. Então, guardem que é uma fronteira, um sistema que não troca calor, não transmite calor. Tá? Então, se a gente conseguisse, né, esquematizar uma fronteira que a gente chama também de diatérmica, a gente troca energia como calor. Tá? Então, a gente tem uma fronteira aqui entre o sistema e a vizinhança que consegue trocar energia. Já num sistema, numa fronteira adiabática, ó, que a gente tem aqui fechada, essa fronteira aqui, é uma fronteira, então, que não troca energia com a sua vizinhança. Tá? Então, são algumas das situações que vocês vão encontrar em alguns problemas, em exercícios dentro da disciplina de Físico-Química. Uma definição de energia, né, que a gente vai falar demasiadamente ao longo de todo o curso. O que é energia? Energia é a capacidade de efetuar trabalho. Então, dentro da Físico-Química, a gente define, né, em linhas gerais, energia como a capacidade de efetuar trabalho. E energia interna? Que é o que a gente vai também falar muito. É a energia potencial de interação e energia cinética de movimento molecular. Então, energia interna de um sistema é a soma das energias de interação, potencial de interação e energia cinética de movimentação das partículas das moléculas. Tá? Energia, ela pode ser transferida entre o sistema e sua vizinhança de que forma? Por diferença de temperatura, ou seja, por calor, tá? Que é uma forma desorganizada de energia, ou a energia pode ser transferida entre um sistema e sua vizinhança por forças, que a gente vai chamar de trabalho, tá? Que é, na verdade, já uma forma organizada de energia. A gente vai ouvir falar muito de trabalho, por exemplo, de um pistão levantar um peso, por exemplo. Então, é uma forma organizada de energia para realizar um determinado trabalho, tá? O que mais? Como é que a gente vai definir? Energia interna, a gente sempre chama de U em algumas
alguns livros, alguns materiais também é citado como E. A unidade que a gente sempre utiliza é Joule, tá? E a energia, então, de novo, interna vai ser a energia cinética e a energia total das moléculas no sistema. O que mais? Delta U, né, que a gente falou de U, o que seria o delta U? É a variação, é a mudança na energia interna quando um sistema muda de um estado inicial, com energia interna, que a gente vai chamar de UI, para um estado final, F, de energia interna, UF. Então, a variação, né, vai ser o quê? O delta U vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial. E aí, olha só, o que a gente pode deduzir de tudo isso? Se o seu sistema tem uma variação de energia positiva, quer dizer que teve um ganho de energia interna. Então, o sistema ganhou energia. Agora, se a variação de energia interna é negativa, indica o quê? Que teve uma perda de energia durante o processo. Tá? O sistema perdeu energia, como a gente vai ver daqui a pouco, como calor ou como trabalho. Tá? E aí, falando em trabalho, olha ele aí. Trabalho, como é que a gente define aqui dentro da fisicoquímica? É um movimento contra uma força oposta, tá? Então, olha só, a gente pode, né, exemplificar como fazer trabalho equivale a elevar um peso em algum lugar da vizinhança. Um sistema que possa elevar esse peso dentro da vizinhança. Esse processo de elevar a gente chama de trabalho. Então, foi realizado um trabalho. Exemplo, dentro da nossa área, da fisicoquímica. Expansão de um gás que empurra para fora um pistão e levanta um peso. Então, a gente está fazendo uma reação química, onde é gerado um gás e esse gás empurra o pistão que tem um peso em cima. Então, o sistema realizou o trabalho, tá? Contra uma força oposta. Agora, algumas convenções importantes, porque isso é um dilema, porque dependendo da fonte, do livro, do material que você utiliza, existem convenções diferentes. O que é mais encontrado é que valores positivos de trabalho. O que indica isso? Que o trabalho é realizado no sistema. Então, a vizinhança realiza trabalho no sistema. Agora, se o trabalho é negativo, quer dizer o quê? Que o trabalho é realizado pelo sistema. Então, é o sistema, como no caso do gás que empurra o pistão, é o sistema que está empurrando o pistão. Então, na verdade, esse trabalho vai ser negativo, tá? Então, são convenções de sinais que eu esquematizei aqui nessa figura. Então, olha só. Se o sistema realiza trabalho na vizinhança, trabalho negativo. Se é a vizinhança que faz o trabalho sobre o sistema, o trabalho é positivo. Assim como, mais para frente a gente vai falar de calor, é a mesma coisa. Calor entrando no sistema, positivo. Se o calor está saindo do sistema, calor negativo. Tá? Então, olha lá. Trabalho de um gás. É a expressão para o trabalho realizado durante a expansão ou compressão de um gás, tá? Então, a gente sempre vai, quando falar de trabalho de um gás, a gente vai pensar ou na expansão de um gás ou na compressão desse gás. E aí, se a gente considera o gás como um gás ideal, estados possíveis a uma dada temperatura encontram-se sobre as hipérboles, que foi um gráfico que eu mostrei na aula de gases ideais, ou seja, PV é sempre uma constante. Então, olha só, a gente tem essas duas situações onde a gente tem a expansão, ou seja, a gente tem um gás aqui sendo produzido, que ele vai empurrar o pistão que tem um peso sobre ele. Então, aqui é o estado inicial, o estado final. Pensando que a pressão externa, né, atmosférica aqui, por exemplo, tem que ser menor do que a pressão do gás, porque se essa pressão for muito grande, o que acontece? Não acontece a expansão, tá? Ao contrário da compressão, a gente tem essa situação inicial, onde o gás está todo aqui, e a gente quer comprimi-lo. Então, aqui diminui-se o volume, aumenta a pressão. No caso da compressão, a pressão externa tem que ser maior do que a pressão interna, tá? O que mais? Trabalho de um gás. Vamos agora, né, escrever matematicamente como descrever o trabalho de um gás. Trabalho, a gente sabe que é força versus distâncias. Então, a gente pode enunciar como F variação de Y, que seria exatamente o quanto o gás expandiu.
A gente sabe que pressão, a força é pressão vezes área, tá? Então, o trabalho vai ser exatamente P vezes A dy, delta y, que A vezes delta y é exatamente variação de volume. Então, o trabalho a gente pode calcular a partir da pressão e a variação de volume. Aqui é uma outra forma de escrever, tá? Esse mesmo trabalho. E aí, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode, já que são variações infinitesimais ao longo de um processo, o que a gente pode fazer? Considerando a pressão externa aqui como constante, essa pressão pode sair aqui fora da integral. E aí a gente vai ter que a pressão externa, né, que ela saiu aqui para fora, e a gente, né, integra aqui, né, em volume. Então, a pressão vai ser pressão externa vezes o volume final menos o volume inicial. E é negativo por quê? Porque numa expansão é o sistema que está realizando o trabalho. Por isso que é negativo. Então, para uma expansão, a gente vai ter que o trabalho é menos P externa, variação de volume. Cálculo de trabalho. É intrinsecamente uma quantidade associada ao processo e que depende do caminho. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho o que isso quer dizer. Porque quando a gente faz a integral do trabalho, diferentemente da energia interna, a gente não tem estado inicial e estado final. Por quê? Porque a gente vai ver que essa derivada parcial aqui ela é usada para indicar a quantidade diferencial inexata, que não tem primitiva, ou seja, não adianta procurar uma função cuja diferença calculada entre os dois pontos seja o valor procurado. Então, é diferente da energia interna, que ela depende do estado final. Aqui o trabalho, ele depende dos caminhos que a gente chega para um valor determinado de trabalho. Temperatura, a gente, né, do cotidiano, aí a gente diz que temperatura, a gente sente calor ou frio, né, mas termodinamicamente a gente já viu na outra aula um pouquinho sobre temperatura. Aqui a transformação, né, de Kelvin para Celsius. Aqui a mesma coisa que a gente mostrou, o zero absoluto na aula de gases. O que mais? Calor. Como é que a gente pode definir calor? Calor é a energia transferida entre o sistema e sua vizinhança devido à diferença de temperatura que existe entre eles. Então, exatamente, a gente pode considerar a temperatura como direcionando aí a transferência de energia. A unidade calorias, e aí essa unidade de calorias ela é definida como a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, então aqui eu coloquei de 14,5 para 15,5. Outra unidade que a gente pode usar para calor é joule, e aí transformação de caloria para joule, só fator de transformação. E aqui só para mostrar para vocês qual é a relação de temperatura e calor. Então a gente tem 3 situações aqui, aonde o sistema tem uma temperatura alta, né? Então o sistema tem uma temperatura maior do que a vizinhança. Então, o que acontece? Sai calor do sistema para a vizinhança até que eles alcancem o equilíbrio térmico, tá? Agora, na outra situação, o sistema e a vizinhança têm a mesma temperatura. Então, nenhuma energia é transferida na forma de calor, tá? E numa terceira situação, o sistema tem temperatura menor do que a sua vizinhança. Então, o que acontece? A vizinhança transfere energia na forma de calor para o sistema, até que se alcance o equilíbrio térmico. Então, esse que seria o fluxo de calor devido à temperatura. Então, na aula de hoje era isso. Nas próximas aulas a gente continua falando de conceitos fundamentais da termodinâmica.